Olá para você que acompanha a programação aqui da Rádio Câmara Bauru pelos 93,9 FM e também a nossa programação da TV Câmara Bauru nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nosso convidado hoje visitando a cidade de Bauru e também os nossos estúdios aqui dentro do prédio da Câmara Municipal de Bauru é o deputado federal Nilton Tato. Ele é da bancada paulista do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. Deputado, eu queria agradecê-lo pela presença aqui conosco, por ter aceito o convite para vir aqui bater um papinho, falar um pouco sobre política nacional e também algumas novidades aqui para nossa cidade. Seja bem-vindo. Lidiana, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá em Brasília. É meu primeiro mandato, né? E então é uma satisfação muito grande estar aqui participando do Espaço Aberto aqui em Bauru. Certo, o senhor tem uma trajetória ligada à questão ambiental, o senhor é ambientalista, né? Há muito tempo vem atuando nesse sentido e tem uma atuação também lá no Congresso Nacional em defesa de algumas situações. Uma delas, né, que o senhor tem se mostrado bastante atuante é com relação à CPI do INCRA e da FUNAI. Eu queria que o senhor comentasse aí sobre esses trabalhos. Então, primeiro para dizer que eu estou chegando, na verdade, pela primeira vez no Parlamento. Eu sempre atuei em uma ONG chamada Instituto Socioambiental desde 1983, rodando muito o país, trabalhando com a questão ambiental, em defesa de indígenas, quilombola, da agricultura familiar. Chegando em Brasília como deputado federal, e lá também estou atuando então com esses temas, né? Principalmente com esses temas, além de outras questões gerais, né, de interesse nacional. E uma das coisas então que foi instalada aí no ano passado é a CPI para apurar a atuação do INCRA, o INCRA que tem a responsabilidade de assentamentos e acompanhamento dos assentamentos de reforma agrária, como também as titulações de territórios quilombolas, e também por atuação da FUNAI, que tem a responsabilidade de implementar as políticas para populações indígenas. Então é uma CPI que, na verdade, ela foi criada a pedido, né? A pedido de parlamentares que são contra os direitos indígenas de quilombolas e também contra a agricultura familiar. É aquilo que a gente chama da bancada que defende a grande agricultura, a bancada do agronegócio, né? Então eu também estou participando dessa CPI numa trincheira, né, para a manutenção dos direitos e também para avançar na implementação das políticas que vem sendo adotada principalmente a partir de 2013, a partir da eleição do Lula, como por exemplo o PAA, né, e o PNAE, né, o Programa de Aquisição de Alimento Escolar, que são programas de transferência de renda para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, e que obriga, né, as prefeituras a gastar no mínimo 30% do seu orçamento comprando merenda do agricultor familiar. Com isso transfere dinheiro para o agricultor familiar, e por outro lado você compra um alimento de boa qualidade para ser distribuído para as crianças nas escolas. A reforma agrária sempre foi uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, né? Enquanto esteve no governo. O que o senhor destacaria nesses anos todos, nesses 8 anos de governo Lula e agora no governo Dilma? O que foi feito com relação a esse trabalho, a esse sentido? Eu não tenho os números aqui, mas ele avançou bastante do ponto de vista de assentamentos durante o mandato do governo Lula, né? E continua avançando no primeiro mandato da presidenta Dilma. O ano passado deu uma freada, né, na titulação, e isso evidentemente em função da crise econômica que está colocada aí, tá? Então ainda há o compromisso da presidente Dilma de que até o final de 2018 sejam assentados a 130 mil famílias. Então é um compromisso de que até o final do governo dela você não tem mais nenhuma família dormindo debaixo de lona, e que não é pouca gente, são 130 mil famílias hoje no país inteiro, né? Mas também é importante destacar que se avançou muito nessas políticas de apoio ao agricultor,
de apoio. Estou falando de outras políticas públicas, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, na área de educação. Hoje, qualquer um que vai para o meio rural vai ver lá que as prefeituras têm transporte, por exemplo, né, para as crianças. Isso era uma coisa que era impensável. Então, era uma luta muito grande das comunidades no Brasil inteiro, né, para acontecer. Para quem verifica onde tem as cooperativas funcionando, você verifica que melhorou a qualidade de vida dessas populações, né, com a transferência de renda com PA e com PNAE. Uma outra coisa que também é de conhecimento de todo mundo, o Luz para Todos, né? Então era impensável, por exemplo, em determinadas comunidades rurais, em lugares muito isolados, de chegar energia. Hoje tem energia, tanto é que em muitos lugares hoje a reivindicação é que muda, né, a configuração da energia, porque a hora que chegou a energia as pessoas começaram a botar outros equipamentos que necessitam de mais força, né? Agora a reivindicação é para mudar porque eles estão conseguindo facilitar a vida das pessoas, né? Então uma máquina para processar, né? E assim vai agregando valor, né, naquilo que eles vão produzindo. Então, falo assim, então a gente está num momento difícil do ponto de vista econômico, né? Que baixa a arrecadação, mas há o compromisso ainda de manutenção dessas políticas que vinham sendo implementadas. Bom, nós estamos conversando com o deputado federal Nilton Tato, do Partido dos Trabalhadores. O senhor é nascido no Rio Grande do Sul, é gaúcho, mas acabou tendo a militância política, a origem dessa militância política em São Paulo. Como que foi essa mudança? Então, na verdade, minha família é uma família grande, nós somos em 10 irmãos, tá? Eu fui o último que nasceu no Rio Grande do Sul, os 2 mais novos nasceram já no Paraná, então nós migramos em 1964 do Rio Grande do Sul para o interior do Paraná, e lá nós vivemos até a minha idade de 17 anos, então eu trabalhei na roça até os 17 anos. E aí, como era uma família também de pequeno proprietário, né? Nós tínhamos 10 alqueires de terra, 10 filhos, imagina como é que ia fazer. Naquela época não tinha política de apoio para o agricultor, né? Para o pequeno agricultor. E aí, como aconteceu com muita gente, nós fomos, as famílias, os mais velhos foram indo embora para o seminário, e depois do seminário acabamos indo para São Paulo, né? E depois foi indo, até que chegou o momento que eu e os 2 mais novos, mais meus pais, fomos para São Paulo. Chegando em São Paulo, nós somos uma família católica e participando da comunidade, da igreja, e a partir dessa participação na comunidade, naquele momento a igreja católica tinha as comunidades eclesiais de base que estavam envolvidas muito com as lutas sociais, por equipamentos na periferia. A gente mora na periferia de São Paulo, ainda moro lá ainda, então você lutava lá por transporte, por asfalto, por água, por escola, bom, em todos os movimentos. E foi nisso aí que a gente começou a participar dos movimentos, né, no final da década de 70 e de 1970, e depois começa a surgir os movimentos do ABC com Lula. Foi nesse caminho que nós participamos, inclusive, do início da construção do PT. Tá? E de lá a gente continuou a militância, né, tanto no partido. Eu especificamente depois, então, fui trabalhar numa ONG, como falei, desde 1970 e 88, e eu rodei muito o país. Eu trabalhei, por exemplo, na Amazônia. Eu cheguei a dar curso para o Chico Mendes, né? E para o Conselho Nacional dos Seringueiros, tá? Então, trabalhando com comunidades ribeirinhas, com seringueiros, com indígenas, com comunidades quilombolas, com populações tradicionais, e sempre relacionado também à temática ambiental, né? Porque essas populações, elas ajudam a conservar a água, principalmente nos lugares onde tem floresta, elas ajudam a conservar a floresta, tá? Então é uma luta que é conjunta. Então para eles interessa a manutenção da floresta. Então eles têm essa sabedoria tradicional. Nós aqui na cidade é que acabamos com tudo, e hoje, por exemplo, aqui no Sudeste, né, a gente tem problemas de abastecimento de água, como todo mundo acompanhou aí o ano passado, com problemas que vai ser recorrente daqui para frente, em função daquilo que a gente fez com o planeta como um todo, né? Com a situação do planeta, que nós colocamos muito gás carbônico, e aí essas chuvas intensas e ao mesmo tempo secas mais prolongadas, vai ser uma coisa permanente que nós vamos ter que aprender a conviver, ou pelo menos consertar um pouco daquilo que nós estragamos do ponto de vista do desmatamento. Com certeza. Se a gente olhar, por exemplo, mesmo aqui na região aqui, você tem rios aí que não tem a sua mata ciliar, as nascentes não estão protegidas, e a tendência é morrer os rios, né? Então, mesmo aqui em Bauru,
né? Acho que é o Rio Batalha, né? Sim. Isso. Ele também tem uma luta muito grande aqui de recuperação do rio. E se não tomar cuidado, pode chegar lá para frente e perder o rio, né? Então, isso é comum, entendeu? Em muitos lugares no Brasil. Agora, deputado, eu sei que o senhor é um dos grandes defensores, inclusive a gente consegue acompanhar isso pelas redes sociais, do ex-presidente Lula, né? E o PT, ele tem passado por um momento muito delicado, eu acredito que desde a sua formação, desde a sua criação, em razão de desgastes, envolvendo várias questões aí que a gente não vai entrar em detalhes agora nisso, senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. Mas eu queria saber como que tem sido o trabalho e como vai ser nesse ano, que é um ano de eleição. A gente está num momento importante, a gente tem uma janela agora em março de troca de partido. Então, como que tem sido o trabalho do Partido dos Trabalhadores junto às suas bases, visando um fortalecimento do partido e dos seus nomes? Aqui mesmo na cidade de Bauru, a gente teve uma debandada de alguns nomes importantes do Partido dos Trabalhadores, nomes históricos ligados ao partido, para outras legendas menores. Como que tem sido esse trabalho de fortalecimento da legenda aqui nas cidades, nos municípios, especialmente do estado de São Paulo? Não dá pra gente dizer especificamente se a gente sem colocar um pouco a trajetória. Nós precisamos entender que a perseguição hoje que tem para cima do PT e da figura do Lula principalmente, é muito mais pelos acertos do que por possíveis erros que tenham cometido alguns dirigentes do partido. Por quê? Eu vou explicar. Se a gente for olhar no mundo inteiro, nos últimos 50 anos, você não teve nenhum país que saiu do mapa da fome da ONU. O Brasil saiu. Se a gente for olhar quantas universidades e quantas foram construídas em toda a história do Brasil, no governo Lula duplicou. É só para a gente fazer um número que nós tínhamos 2,5 milhões de jovens universitários, hoje nós temos 7 milhões. Nós tínhamos 2% de negros na universidade, hoje nós chegamos quase a 20%. E todo mundo sabe que a maioria dos pobres no Brasil são negros, que tem a ver com uma herança lá da escravidão. Nós nunca tivemos na história do Brasil uma política de moradia popular. O Minha Casa Minha Vida já entregou 3 milhões e vai beneficiar até o final de 2018 25 milhões de pessoas. Percebe a dimensão disso aí? Eu que veio da igreja, uma das campanhas principais que a gente fazia todo ano, a igreja toda, não só a igreja católica, várias, era o Natal Sem Fome. Então quem está ouvindo aqui lembra que participou já de campanha de Natal Sem Fome. Hoje não tem mais sentido fazer campanha de Natal Sem Fome. Nós nunca tivemos uma política de apoio ao agricultor familiar. Com este governo, né? Com este governo que veio desde o governo Lula, nós temos hoje o Programa de Aquisição de Alimento e o Programa Nacional de Aquisição de Alimento Escolar, o PNAE, que transfere recursos. Tanto é que em São Paulo, por exemplo, agora aqui no estado de São Paulo, a gente tem esse caso que está todo mundo tomando conhecimento aí, de alto escalão lá do governo, de gente do próprio Palácio dos Bandeirantes, do governo Alckmin, que está deturpando esse programa e que é um programa importante. Então é importante entender que parte do combate ao PT não é por causa de corrupção, é principalmente por causa desses acertos que a grande mídia, que são 5 famílias que dominam a imprensa no Brasil, tá? E setores da elite brasileira e da política que não aceita essas mudanças. Tanto é que os casos que são levantados de corrupção ligado ao PSDB, eu pergunto para vocês no âmbito federal, está sendo apurado? Então também tem que entender que lá dentro do Ministério Público Federal e dentro da Polícia Federal também tem opção política na apuração. Mas quem que inclusive deu estrutura para poder apurar a corrupção? Foi o governo Lula e Dilma que estruturou a polícia. É só a gente lembrar que durante o governo Fernando Henrique você não tinha operação da Polícia Federal. E quando levantava-se um caso, a Procuradoria-Geral da República arquivava. Hoje não tem mais isso, hoje se apura, não importa quem que seja. Então isso é fundamental. Então o recado, e é o que a gente vem falando, é que o massacre é muito grande para cima do PT e para cima da sua figura principal, que é o Lula. Então é um massacre cotidiano da grande mídia. E aí a militância petista precisa saber que nós não podemos recuar.
Nós temos que enfrentar essa situação para dialogar com a população, porque se eles forem vencedor naquilo que eles querem, que é acabar com o PT, coloca em risco estas conquistas que nunca teve na história do Brasil. Nunca teve. Vamos pegar o Mais Médico, que vocês lembram como que bateram muito no Mais Médico? São 60 milhões de pessoas que não tinham acesso a médico e que hoje tem. Então, para quem mora no centro da cidade, às vezes tem dificuldade e tinha, né? Agora, quem mora no interior, na roça, vai para o sertão do país afora, né? Ou na periferia das grandes cidades mesmo, não tinha acesso a médico. Hoje tem. Ainda tem muito para fazer, mas tem. Então, nós temos que defender, e eu costumo dizer, não é porque eu sou fundador do PT, a vida inteira trabalhei, né? Entendeu? Votei no PT, participei das campanhas. O PT é patrimônio do povo brasileiro que conseguiu fazer uma série de conquistas e que nós não podemos voltar atrás, nós não podemos recuar, nós temos que ir para frente. Então, você tem setores da sociedade que não aceitam essas conquistas, não aceitam essas mudanças. Você acha que é tranquilo, por exemplo, para uma pessoa da elite sentar num banco de avião com um pobre ao lado? Ou o filho de da elite sentar na cadeira da universidade e de repente o filho da empregada doméstica está sentado ao lado na universidade? Isso está incrustado na cabeça de muita gente, de tal forma, de um preconceito tão grande, e que nós temos que superar isso. Nós temos que trabalhar para superar, ter esse enfrentamento de que chegou o momento que o Brasil precisa construir um projeto, construir um país que seja para todos, que integre as pessoas. Nós fizemos muita coisa, mas o Brasil ainda é um dos piores países do ponto de vista da distribuição de renda. Percebe? Nós estamos lá na sexta ou sétima economia mundial, tá? Estamos lá em 65º lugar em termos de distribuição de renda. Isso não pode, isso aí a gente tem que mudar. Então a gente também é outra batalha que a gente está fazendo no Congresso Nacional, de como é que você taxa mais os ricos na cobrança de impostos, tá? E manter essas políticas de distribuição de renda, que é o Bolsa Família, que é acesso à universidade, que é o Mais Médico, que é o PA, que isso aí é distribuição de renda para as pessoas poderem se desenvolver e ter qualidade de vida. Deputado, só uma última pergunta para a gente encerrar. Eu queria conversar a respeito do empenho da emenda de sua autoria para a área da saúde aqui na cidade de Bauru, uma emenda de R$500 mil. Queria que o senhor comentasse aí sobre a destinação desse recurso. Os parlamentares têm um valor X de emendas lá por ano, que é variável, né, dependendo da receita da receita da União. E este ano eu tenho por volta de 8 milhões de emendas, sendo que 50% para a área de saúde e 50% para outras áreas. Então, desses 4 milhões da área de saúde, eu destinei aqui especificamente, entendeu, para a Prefeitura de Bauru, 500 mil, que a Prefeitura pode utilizar naquilo que a gente chama de custeio, que é compra de materiais. Então vem para a Prefeitura tem os seus equipamentos de saúde, né, UBS, posto de saúde, hospital, né, e aí ela pode usar de forma livre nesses equipamentos para a compra de materiais, não é equipamentos e nem de remédio, é para a compra de outros materiais, e que às vezes a Prefeitura também tem dificuldade para poder suprir, né, desses materiais que os profissionais da área de saúde utilizam muito nos equipamentos. Aqui próximo também eu destinei, mas aqui não, na cidade de Bauru, não sei se o pessoal de Piratininga acompanha. Sim. Ali eu também destinei, mas aí são equipamentos agrícolas para 2 assentamentos, né? O assentamento do Horto e Santo Antônio. Mas ali é de apoio direto lá para a Associação dos Agricultores desses assentamentos. Maravilha, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, na TV e na Rádio Câmara Bauru, o deputado federal Nilton Tato, que é da bancada paulista do PT, o Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. E eu queria agradecê-lo pela sua presença, deputado. Boa sorte aí nesse segundo ano de mandato aí seu. Lidiana, obrigado, né, pela oportunidade de participar aqui desse programa da TV Câmara, o Espaço Aberto. E aí eu convido para as pessoas que quiserem acompanhar mais de perto o meu mandato, lá no Facebook, Nilton Tato,
né? Clica lá, né? Curte lá, que aí você vai acompanhar, e é por lá que a gente também se comunica e diz o que é que está fazendo lá em Brasília. Tá Muito certo. obrigado. Eu que agradeço, deputado, pela sua presença, e agradeço também pela sua sintonia aqui conosco. Até a próxima.